esse fim de tarde movimentado em Brasília, Lana e ouvinte, porque está rolando neste momento a posse de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, nada mais nada menos do que a posse mais concorrida até o momento na esplanada dos ministérios, uma fila gigantesca para entrar no Palácio do Planalto neste fim de tarde, por isso a posse atrasou 1 hora. Marina Silva está falando neste momento, vamos ouvir aqui um trechinho da Marina. Deputado Túlio Gadelha. Ela já está agradecendo as pessoas que estão por lá há mais ou menos uns 15 minutos. Imagina, 1 hora de atraso, a lista é enorme, né? A fila deu a volta no prédio do Palácio do Planalto. É impressionante essa imagem, a gente pode mostrar daqui a pouquinho, Cris Panvec, para quem acompanha a gente ao vivo pelo YouTube, mas sem dúvidas, depois da posse de Geraldo Alckmin, a mais prestigiada em público até agora. Hoje também foi o dia da posse de Geraldo Alckmin, e esse momento em que eles estão se colocando ali, cada um no seu cargo, e sendo prestigiados com a presença nas posses, é importante. E aí o jogo começa sexta-feira, primeira reunião ministerial, todos reunidos, os 37 do time reunidos com Lula, que hoje, pela primeira vez, despachou no Palácio do Planalto. Então, aquele clima de começo de jogo, de partida, né? É claro que é um governo novo, aí todo mundo fala, e fala demais, acaba dando um pouquinho de ruído já nos primeiros minutos de jogo. Por exemplo, reforma da Previdência, a Casa Civil fala uma coisa, o ministro da Previdência fala outra, né? Mudança de política de preço da Petrobras, aí o Banco Central, aí o Fazenda brigam, porque todo mundo está falando. Exato. E ainda em caráter pouco oficial. Agora a gente vê essa sequência de posses e as coisas vão se ajustar, a tendência é essa, e tomara que a quantidade de ruído diminua um pouquinho, né, Cris? Tem que dar uma enquadrada na galera lá, né? Pessoal, vamos sossegar aí o tom, porque é o famoso combinar com o adversário, né? Combina todo mundo aqui que a gente vai falar para que a coisa não saia dos trilhos aí, não fique essa turbulência danada que a gente tem observado, inclusive com impactos no mercado financeiro. Que é um ente absolutamente sentimental, né? Nossa. Hoje é pela primeira vez, depois de uma declaração de um ministro, o mercado financeiro se deu... gostou. Jean Paul Prats, na verdade, né? Vai assumir a Petrobras, fez uma declaração sobre que a tendência de não mudar a política de preços, disse não vai mudar, falou até meio alto, assim. A gente vai ouvir daqui a pouquinho aqui no Bastidores do Poder. Aí o mercado deu uma respiradinha e melhorou por conta, puxado pelas ações da Petrobras, né? Então, um dia de reação boa do mercado com relação a uma declaração de novos, da equipe nova aí do governo. É isso aí. Vamos detalhar tudo isso para você hoje nos Bastidores do Poder. Antes, vamos ouvir o que a nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está falando na cerimônia de posse dela agora em Brasília. Por decorrência da vitória da democracia nas eleições passadas, cuja maioria dos eleitores escolheu o presidente Lula. Essa mesma alegria me inundou já no histórico dia 1º de janeiro de 2023, quando a emocionada passagem de faixa para o presidente Lula foi feita por aqueles que, de fato, deles emana o poder e para eles é exercido. Juntamente com sua esposa Janja, com o nosso vice-presidente Alckmin e Dona Lu Alckmin, vê ali catadores, pessoas que representam a diversidade brasileira, crianças, vê o cacique Raoni subindo aquela rampa com Lula. Foi motivo de emoção incontida. E para homenagear a vida na sua plenitude, a cachorrinha também estava ali subindo a rampa com Janja e Lula. Resistência. A resistência, obrigada. É um misto de sentimento, porque também sou tomada pela preocupação e o estarrecimento e a tristeza em ver que este palácio onde agora nos reunimos foi palco nos últimos anos de vários atos contra a própria democracia, contra o povo, contra a ciência e a saúde, contra o meio ambiente, contra os interesses estratégicos e econômicos do Brasil, enfim, contra a própria vida. O que vivemos nesses anos que se passaram
foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário que, junto com essa sociedade corajosa, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. Ao longo desses anos, me integrei ao conjunto de esforços para evitar o estrago maior. Desmatamento descontrolado, terras indígenas e unidades de conservação à mercê do crime ambiental. Lideranças ambientalistas, indígenas e tradicionais sendo assassinadas. A morte cruel do indigenista e servidor público Bruno Pereira, junto do jornalista britânico Dom Philip e do líder indígena Jonildo Oliveira Guajajara, representando centenas de outros, aos quais quero fazer aqui a minha homenagem. Infelizmente, são símbolos tristes desse período recente e que me coloca num período anterior, aonde dos meus 18 aos 28 anos, eu vi 6 pessoas serem assassinadas, daquelas que faziam parte do meu entorno em função dessa luta. O último deles no meu estado de origem, meu querido Chico Mendes. Ao fazer parte do grupo de transição da área de meio ambiente, coordenado pelo ex-governador, meu amigo Jorge Viana, do qual ex-ministros, pessoas expressivas da área ambiental participaram, tive acesso a informações que me deixaram ainda mais preocupada. De 2019 para cá, não foi apenas a transferência de funções do Ministério do Meio Ambiente para outros órgãos. O que constatamos foi um profundo processo de esvaziamento e enfraquecimento dos órgãos ambientais. O MMA perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas também. A área de políticas de promoção do uso sustentável da sociobiodiversidade e do extrativismo praticado por povos e comunidades tradicionais também foi deslocada para fora do MMA. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A política de mudança do clima foi completamente esvaziada, a ponto de que o Brasil, que antes era um expoente ator na esfera global, passou a ser visto como um pária ambiental. Diante desse cenário, o grupo da transição fez uma série de sugestões e recomendações. E mesmo antes do convite do presidente Lula, eu já me inteirava de todas essas questões como membro do GT e procurei agir rapidamente para que pudéssemos, já no primeiro dia do mandato do presidente Lula, apresentar uma série de medidas em prol da política ambiental e climática, isto é, em favor da vida, da proteção das florestas, da biodiversidade, do desenvolvimento com sustentabilidade econômica, social e cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA.
Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. Essa diretriz passa por recuperar, fortalecer e criar arcabouço institucional em prol de uma governança climática robusta e articulada, de forma a tratar o tema com a necessária transversalidade, com a participação de todas as instâncias governamentais na esfera federal, estadual e municipal, bem como de representantes de toda a sociedade brasileira, do setor produtivo, acadêmico, científico, da sociedade civil, das nossas populações tradicionais. O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos 4 anos. Para lidar então, um trechinho da Marina Silva, que discursa neste momento na cerimônia de posse no Palácio do Planalto, nova ministra do Meio Ambiente, destacando, Lana, algo que ela foi defensora desde o primeiro instante, né, de uma política de Estado em relação à questão das mudanças climáticas. E colocando essa discussão e o tratamento do assunto entre as prioridades do Ministério do Meio Ambiente dela, que assume neste momento. Tanto que muda o nome do Ministério, né? Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, mantendo a sigla MMA, que é famosa, né? Além disso, ela falou muito sobre trabalhar junto com os outros entes federais e estaduais. E é importante também destacar aqui o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que tomou posse já ao longo da semana, foi no mesmo caminho. Disse, olha, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, todos nós vamos trabalhar juntos para que a produção agrícola do Brasil, que é um destaque no mundo, seja cada vez mais sustentável, seja cada vez mais exemplar. Também, durante a posse, o presidente Lula falou sobre como o Brasil pode continuar crescendo como produtor sem aumentar a devastação ambiental, sem derrubar nenhuma árvore. É até muito antigo esse raciocínio dentro do Ministério da Agricultura. O desmatamento ilegal é muito ruim para a imagem do Brasil no exterior. Como player desse mercado internacional da produção de alimentos, o Brasil reconhece, ocupa o mercado e precisa cada vez mais melhorar suas políticas de fiscalização para separar quem faz tudo direitinho, uma nova geração aí que está tomando a frente do mercado de produção de alimentos e que faz tudo dentro da regra de uma turma que quer só se dar bem e não se preocupa mesmo com a política ambiental.